Descobri que meu marido me traiu com outro homem, por mais que a dor tenha sido imensa, minha vingança foi ainda mais gratificante. Não bastava apenas expulsá-lo de casa, eu precisava garantir que ele nunca mais tivesse paz. Quando sua mãe veio buscar suas coisas, ela encontrou algo que eu havia deixado propositalmente à mostra. Agora, a vida dele virou um verdadeiro inferno, e sinceramente, eu não me arrependo nem um pouco. Eu deveria ter notado. Desde o começo, pequenos sinais começaram a se acumular. Mas, como muitas mulheres, eu fiz o que todo mundo faz, fechei os olhos para o óbvio. Quando me casei com Rafael, sabia que ele não era perfeito, mas quem é, não é? Casamento é um jogo de concessões e segredos. O problema começou, porém, quando percebi que ele estava cada vez mais distante. Aquela rotina que antes parecia tão confortável foi se tornando uma prisão silenciosa, e, sem saber exatamente o que estava acontecendo, fui apenas carregada pelos dias. Antes de entrar no assunto, deixe-me falar um pouco sobre Rafael. Ele sempre foi o tipo de homem que parecia não ter muitos defeitos para a maioria das pessoas. Inteligente, charmoso, e sempre fazendo o papel de marido ideal. Só que, por trás de toda essa fachada de perfeição, eu sabia que ele carregava certos problemas, alguns até familiares. Seus pais sempre foram um tanto rígidos e, de alguma forma, exigiam que ele fosse o homem perfeito. O tipo que não poderia falhar. E isso, obviamente, começou a pesar para ele. Eu e Rafael éramos casados há 7 anos quando tudo começou a desmoronar. Eu estava em uma reunião de trabalho quando recebi uma mensagem em meu celular. Era um número desconhecido, mas não dei muita atenção. Porém, logo a mesma mensagem chegou em nosso grupo familiar, sem explicações, apenas uma foto. Eu reconheci de imediato a cena. Meu próprio marido, no quarto de um hotel, com um homem que eu nunca havia visto na vida. Eu gelei. Como fui tão cega? A princípio, meus pensamentos estavam confusos. Eu não sabia se a dor da traição era maior do que a sensação de humilhação. Não sabia se deveria explodir ou manter a calma e pensar em uma estratégia. Mas, então, algo dentro de mim se acendeu. Eu não queria ser a esposa ignorante. Eu queria o controle da situação. Ele não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Expulsei Rafael de casa, e ele ficou tentando encontrar palavras, mas eu não queria ouvir nada. Ele me pediu desculpas, mas eu o vi pela última vez como uma versão de si mesmo que eu nunca mais desejaria ver. Não me dei o trabalho de explicar como me senti. Não precisava. Ele sabia o que fizera. Sua expressão de culpa não valia mais nada para mim. Não era mais sobre ele, era sobre mim, sobre como eu poderia virar o jogo. Agora, não me entenda mal. Eu não sou uma pessoa impetuosa. Antes dessa noite, eu tinha sido paciente. Eu sempre acreditei que as pessoas mereciam segundas chances. Mas não essa vez. Não seria só uma simples separação, como muitos esperavam. Eu tinha outros planos e não tinha pressa. Depois de expulsá-lo, algo mais ocorreu, a visita dos pais dele. Claro, eu sabia que eles viriam, afinal, Rafael precisava recolher suas coisas. Eu sabia que ele não teria coragem de voltar para a casa dos pais, então foi uma oportunidade para finalmente agir. Minha vingança começou a tomar forma naquele momento. Quando olho para trás, percebo que meu casamento sempre teve altos e baixos, como qualquer outro. Mas, se fosse para colocar uma linha do tempo no meu relacionamento com Rafael, diria que os primeiros 5 anos foram, de longe, os melhores. A gente se conheceu na faculdade, e desde o começo fomos inseparáveis. O tipo de casal que as pessoas olhavam e pensavam, eles vão ficar juntos para sempre. Ah, como eu era ingênua. Eu sempre tive aquela sensação de segurança quando ele estava por perto. Rafael me tratava com respeito, era atencioso, e, por muito tempo, me fez acreditar que ele compartilhava os mesmos valores que eu. Em nossas primeiras férias juntos, fizemos planos sobre a casa dos sonhos, sobre os filhos que teríamos, até sobre os cachorros. Eu sabia que ele não era perfeito, mas para mim ele era a versão ideal do que eu queria em um parceiro. No entanto, as coisas começaram a mudar depois do nascimento do nosso filho, Diego. Eu sempre soube que a paternidade era um jogo complicado, mas pensei que Rafael fosse lidar com isso da melhor forma possível. O problema, porém, não foi com Diego. Foi quando a mudança começou a ser mais evidente. Rafael se afastou. Ele passou a ficar mais no trabalho, mais distante durante as noites, e até mesmo quando estávamos juntos, ele parecia estar em outro lugar. As conversas, que antes eram tão fáceis, tornaram-se monótonas e superficiais. Eu não sou do tipo que gosta de ser pega de surpresa, então comecei a questionar as mudanças no comportamento dele. Talvez eu tivesse ficado tão envolvida com a maternidade que não percebi que algo estava errado com o nosso relacionamento. Mas, com o tempo, percebi que ele não estava apenas cansado. Ele estava evitando a mim. Não sabia bem o motivo, mas meu instinto me dizia que havia mais do que uma simples crise de relacionamento. É claro que, no começo, minha mente foi inundada de dúvidas. Será que ele estava apenas estressado com o trabalho? Será que ele estava passando por uma crise existencial? Eu tentei muitas vezes ignorar os sinais óbvios, mas como não perceber os olhares distraídos, os jantares sozinho, as ausências cada vez mais frequentes? Eu ainda tentei agir de maneira paciente, tentei a terapia de casal, onde ele concordou em ir, mas, na verdade, isso foi só um disfarce. Ele estava tão fora de si, tão desconectado, que minha tentativa de salvar o casamento parecia mais um esforço unilateral. E foi nesse ponto que as coisas começaram a desmoronar. Eu sabia que ele estava afastado, mas a ideia de uma traição nunca cruzou minha mente. Afinal, eu confiava em Rafael. Ele nunca havia dado sinais claros de infidelidade antes, e mesmo durante os períodos mais difíceis, eu ainda o via como meu parceiro. Mas quando finalmente encontrei aquela foto, tudo mudou. Eu não precisei de mais provas. Ali estava a verdade, nua e crua. Meu marido com outro homem, e eu sentada em minha sala, olhando para a tela do celular como se estivesse em um pesadelo. Eu não sabia o que fazer com aquilo. A princípio, eu não queria acreditar. Isso não pode ser real, pensei, mas, infelizmente, era. Ao longo dos anos, meu casamento foi se transformando em uma farsa, e eu, sem perceber, estava sendo a maior idiota da história. Quando percebi que ele não tinha mais desculpas, comecei a me questionar, por que eu fiquei tanto tempo esperando por algo que nunca seria? Por que eu me apeguei tanto a uma ideia de casamento que não existia mais? Rafael não estava mais do meu lado, nem no casamento, nem na vida. E, quando me dei conta disso, sabia que eu precisava tomar uma atitude que fosse além de apenas terminar o relacionamento.
Por mais que a dor da traição tenha sido esmagadora, algo dentro de mim despertou. Foi como se o controle tivesse voltado para minhas mãos. Eu sabia que não seria só uma separação. Eu queria que ele sentisse na pele o peso do que ele havia feito. E o melhor de tudo, não precisaria fazer nada grandioso ou espetacular. Uma simples ação seria suficiente. Algo que deixasse claro para ele que sua vida nunca mais seria a mesma. Algo que ele não esperava, mas que mudaria tudo. E foi quando a visita dos pais dele foi marcada que comecei a planejar. Tudo estava prestes a acontecer. Rafael havia ido embora sem muita cerimônia, como se já soubesse que a última chance de reconciliação tinha se esvaído. O fato de ele não ter tentado nem ao menos recuperar suas coisas com mais atenção me disse tudo sobre como ele estava se sentindo. Ele estava derrotado, e, na minha mente, ele merecia aquilo. Mas o que me deixou ainda mais satisfeita foi o fato de que ele ainda não fazia ideia do que eu tinha preparado. Eu havia deixado um pequeno detalhe à vista, algo que seus pais encontrariam quando viessem à minha casa. Tudo aconteceu com uma calma quase assustadora. Eu observei sair pela porta, sem palavras, sem lágrimas, sem tentativas de me convencer do contrário. E, mesmo assim, não sentia pena dele. Eu não queria mais essa pessoa na minha vida. Não importava o quanto ele implorasse, o que ele dissesse ou tentasse fazer. A única coisa que eu queria era garantir que ele nunca mais olhasse para mim da mesma forma, que ele nunca mais se sentisse à vontade sabendo que eu sabia o que ele havia feito. Sei que alguns podem achar cruel, mas a verdade é que não há mais espaço para a bondade quando você é deixada no escuro, ignorada e desrespeitada. Não estava apenas vingando a traição, estava me vingando pela forma como ele me tratou ao longo dos últimos meses, como se eu fosse invisível. Como se minha dor fosse invisível. Isso não era mais sobre o que ele fez com outro homem. Era sobre o que ele fez comigo. Ele não me respeitou e agora eu não estava mais disposta a dar-lhe a mesma consideração. Então, a visita dos pais dele chegou, e foi ali que a peça do jogo foi movida. Eu sabia que eles viriam, como já havia mencionado. Quando Rafael foi embora, ele não teve a decência de me pedir que guardasse suas coisas de forma organizada. Não, ele preferiu simplesmente deixar tudo bagunçado. Ele sabia que eu cuidaria de tudo, que faria tudo por ele, uma vez mais. Mas eu sabia o que fazer. Ele não seria mais o centro da minha vida, nem das minhas ações. Quando seus pais chegaram, tudo parecia normal à primeira vista. Eles eram educados, simpáticos, com aquele sorriso cortês que você espera de quem quer evitar qualquer tipo de confronto. A mãe dele, uma mulher de expressão séria e alta postura, entrou primeiro, seguida de seu pai, que ainda estava tentando entender o que exatamente havia acontecido entre nós dois. Eles perguntaram como eu estava, se havia algum motivo para a separação, mas eu não me dei ao trabalho de entrar em detalhes. Eu tinha outros planos. O que realmente me interessava naquele momento era o que ela encontraria. Eu sabia que, ao olhar de perto, ela veria o que eu havia deixado propositalmente à vista. Rafael sempre foi muito cuidadoso com os seus segredos, mas eu não tinha nenhuma intenção de ser sutil. Havia algo, uma peça-chave que, se caísse nas mãos certas, poderia destruir a máscara que ele havia construído. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando a mãe de Rafael entrou no quarto dele, o meu quarto, agora, ela não apenas viu a bagunça, mas encontrou o que eu deixei ali. O que ela encontrou era uma prova que eu sabia que ele jamais imaginaria que fosse se espalhar. Uma carta, assinada, detalhando uma conversa entre ele e o outro homem. Uma carta que ele jamais deveria ter deixado à mostra, mas que, por acaso, estava em cima da cama, visível para qualquer um que entrasse. Ela pegou com as mãos trêmulas, e naquele momento, eu pude ver o espanto nos olhos dela. Não foi apenas o olhar de uma mãe, mas o olhar de alguém que, ao olhar para o filho, finalmente se dava conta de quem ele realmente era. Uma pessoa completamente diferente daquela que ela acreditava que ele fosse. Eu não precisei dizer nada, pois a expressão dela disse tudo. Ela estava em choque, e, ao perceber a gravidade da situação, foi quando comecei a ver que tudo que eu fiz até então tinha sido apenas um começo. Ela sabia que o filho dela tinha algo a esconder, mas o peso da descoberta foi muito mais do que ela imaginava. Rafael, quando soube o que havia acontecido, estava furioso. Ele ainda tentou controlar a situação, mas, agora, era tarde demais. Ele sabia que a mentira que ele construiu estava desmoronando diante dos olhos de sua mãe, e não havia nada que ele pudesse fazer para consertar aquilo. Não era apenas a traição em si, mas o fato de que ele havia sido pego em seu próprio jogo. E essa, de alguma forma, foi a maior humilhação que ele poderia ter experimentado. Eu não precisei falar uma palavra. O silêncio falou por mim, e, ao ver a expressão dele, eu soube que ele entenderia. Rafael não teria mais o poder de me manipular ou de tentar fazer com que eu voltasse atrás. A vida dele estava agora nas minhas mãos, e não havia escapatória. A primeira reação de Rafael foi a de pura negação. Eu podia ver nos olhos dele que ele estava tentando entender como havia chegado até ali, como havia sido desmascarado tão facilmente. A princípio, ele tentou fazer o que sempre fez em momentos de crise, a tentativa de manipulação. Ele quis me convencer de que eu estava exagerando, que aquilo não significava nada, que a carta não passava de um mal-entendido. Como se ele achasse que poderia virar a mesa e me fazer acreditar que eu estava enganada. Mas eu sabia que já não havia mais espaço para isso. Se antes, em nosso relacionamento, as palavras dele tinham algum peso, agora tudo estava perdido. Cada palavra parecia uma tentativa desesperada de justificar o injustificável, e, ao ouvi-lo, eu não senti raiva. Não mais. O que eu senti foi uma sensação de alívio, uma tranquilidade indescritível. Sabia que ele estava em sua última tentativa de controle, mas aquela era a última vez que ele teria chance de moldar a narrativa. Ele não tinha mais o poder de me manipular. Eu estava no controle agora, e isso o deixava desesperado. A reação da mãe de Rafael foi a mais interessante, no entanto. Ela não disse nada no momento em que encontrou a carta, mas seu rosto ficou pálido e os olhos marejados. Ela tinha a expressão de quem acabará de descobrir um segredo obscuro, algo que mexia com sua própria visão do filho. Ela ficou em silêncio, quase como se o mundo tivesse parado para ela. Mas, o que eu mais notei foi a maneira como ela olhou para Rafael depois de digerir o que havia acabado de descobrir. Ela já não o via como o filho que ela criou, mas como um homem completamente diferente, alguém que ela não reconhecia mais. O pai de Rafael, por outro lado, parecia completamente perdido. Ele não sabia o que dizer, não sabia como reagir àquele escândalo. As palavras fugiram da boca dele, e ele simplesmente ficou parado, tentando fazer sentido do caos que se desenrolava diante de seus olhos. Eu poderia até sentir pena dele, mas eu não tinha tempo para isso. A dor que ele estava sentindo naquele momento era nada comparado ao que eu havia vivido nos últimos meses.
Eu não estava ali para oferecer conforto. Eu estava ali para garantir que Rafael soubesse, sem sombras de dúvida, que ele nunca mais poderia voltar para minha vida. Não mais. Aquela visita, aquela simples troca de palavras com seus pais, foi o que realmente mostrou para Rafael que seu mundo estava ruindo. Eu sabia que ele tentaria minimamente se salvar e talvez até fosse tentar se explicar mais tarde. Mas o fato de que sua mãe havia descoberto a verdade, mais importante ainda, que ela ficou em silêncio diante disso, foi algo que Rafael jamais imaginaria que aconteceria. Ele achava que, mesmo quando as coisas estavam complicadas entre nós, ainda teria o apoio dos pais dele, que ele sempre teve. Mas aquilo foi um golpe baixo, e ele não estava preparado. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais revelador. Rafael, completamente envergonhado, voltou para casa alguns dias depois, tentando retomar a conversa, tentando, de alguma forma, arranjar uma explicação para a situação. Ele não me perguntou sobre a carta. Ele não me perguntou como eu soubera, mas se colocou em uma posição onde parecia que a única coisa que ele queria era reverter o dano. Ele tentou voltar atrás, como se não houvesse nada de errado, como se tudo pudesse ser resolvido em um diálogo. Mas não era mais assim. Eu não queria dialogar. Eu não queria mais a presença dele na minha vida. Eu não pude deixar de rir internamente. A maneira como ele tentou se aproximar de mim, como se ainda tivesse algo a oferecer, como se a confiança pudesse ser reconstruída do nada. Isso só aumentou o meu prazer. Ele estava ali, diante de mim, implorando por uma chance. Mas o que ele não sabia era que ele já havia perdido a chance há muito tempo. O homem que ele pensava ser estava irremediavelmente quebrado aos meus olhos. E o que ele não entendia era que sua vida agora estava sendo controlada por uma série de escolhas que ele fizera, e cada uma delas o levava mais e mais para sua própria condenação. Eu estava além do ponto de recuperação. Rafael não podia mais ser salvo. Não do meu coração, não da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, o que eu sentia não era raiva ou vingança cega. Era o prazer de ver alguém que, por tanto tempo, se sentiu superior, finalmente se dar conta de que estava completamente no fundo do poço. Ele não tinha mais controle sobre mim ou sobre nada. E isso me deu uma sensação de poder e paz que eu nunca imaginei sentir. Ele ficou sem saber o que fazer. Vendo seus pais finalmente começarem a fazer perguntas difíceis, vendo que o apoio que sempre teve de sua família já não era mais garantido, Rafael começou a se despedaçar. Eu não queria ver esse tipo de desespero, mas, ao mesmo tempo, não pude deixar de me sentir realizada por ter sido a responsável pela sua queda. O homem que ele era, aquele que eu pensava que amava, estava acabado. Não havia mais volta. E então, no meio de toda aquela confusão, eu percebi uma coisa que me deu ainda mais satisfação. Rafael estava completamente isolado. Ele já não tinha mais a mim, não tinha mais a confiança dos pais, e, pela primeira vez, ele começou a sentir o peso de suas próprias escolhas. Mas eu estava bem. Eu estava em paz. O jogo dele havia acabado, e o meu, bom, esse ainda estava só começando. Eu fiquei pensando no quanto tudo havia mudado tão rapidamente. A sensação que eu tinha era de que, por tanto tempo, estava em uma prisão dourada, esperando o momento certo para escapar. Quando descobri, quando a verdade finalmente se revelou, algo se quebrou em mim. E foi quase como se a prisão nunca tivesse existido, porque, no fim das contas, eu sempre fui a chave para minha liberdade. Naquele momento de reflexão, eu me peguei questionando a mim mesma. Será que eu fiz o certo? Eu o expulsei de casa, sem pensar duas vezes, e, mais do que isso, destruí toda a vida que ele acreditava que tinha, expondo sua traição para os pais dele de uma forma tão cruel. Fui longe demais. Seria possível que ele tivesse uma chance de mudar, de aprender com os erros dele? Eu comecei a me sentir um pouco desconfortável com esses pensamentos, mas logo me lembrei de tudo que ele havia feito. Ele me traiu. Ele não apenas me traiu fisicamente, mas destruiu a confiança que construímos ao longo dos anos. Ele tinha o poder de me ferir com um simples gesto, e por tanto tempo eu aceitei, me conformei, tentando encontrar desculpas para suas falhas. Eu, que sempre coloquei os outros em primeiro lugar, finalmente tomei as rédeas da minha vida. Eu sei que isso pode parecer um pouco vingativo ou até amargo. Mas quando você vive por anos tentando ser a esposa perfeita, tentando manter uma casa, uma família, uma vida juntos, e, de repente, tudo isso se desfaz porque a confiança é quebrada, algo dentro de você se perde. E não há volta. Eu passei tanto tempo tentando não ver, tentando não perceber os sinais, tentando ignorar a realidade, que quando a verdade veio à tona, não foi só a relação que quebrou. Eu quebrei também, de uma maneira que eu não imaginava ser possível. E, de alguma forma, isso foi libertador. Eu me senti fraca por um tempo, confusa, sem saber o que fazer, como lidar com tudo aquilo. Mas então, eu comecei a perceber que ele nunca mereceu minha consideração. Ele sempre se aproveitou da minha bondade, da minha lealdade. Eu não sabia o quanto ele me subestimava até que tudo isso aconteceu. Quando me dei conta disso, a raiva surgiu. Não foi uma raiva cega. Foi uma raiva calculada. Cada segundo que eu passei tentando ser a esposa perfeita, tentando ser a melhor mulher para ele, era um segundo que ele desperdiçava em sua traição. Mas o mais doloroso, o que me cortou por dentro, foi ver como ele continuava a tentar manipular a situação. Eu sempre soube que ele não era a pessoa que parecia ser. Mas agora, vendo como ele se comportava diante da minha dor, da nossa separação, parecia que tudo o que ele queria era voltar à posição de controle. Era como se ele estivesse me dizendo, você está exagerando, eu sou o homem da sua vida, e você vai me perdoar porque é assim que deve ser. Ele não entendia o que ele tinha feito comigo. Ele não entendeu que, ao me trair, ele não apenas destruiu nossa relação, mas também destruiu a pessoa que eu era. A confiança que se quebrou era a base do que éramos, e sem ela, não havia mais nada. Isso me levou a pensar sobre a forma como as mulheres, muitas vezes, somos ensinadas a colocar as necessidades dos outros à frente das nossas. Somos ensinadas a perdoar, a aceitar, a entender, mesmo quando estamos sendo feridas de maneiras que não merecemos. Como se nossa dor fosse algo secundário. Mas eu percebi que, quando alguém quebra a confiança, quando alguém quebra um vínculo tão profundo e importante, você não pode simplesmente voltar atrás. Não há perdão possível. Não quando a dor é tão grande, tão profunda. E talvez isso tenha sido a coisa mais difícil de perceber, que ele não estava arrependido, que ele não estava disposto a mudar. Ele estava apenas tentando se salvar de uma situação que ele sabia que havia criado. O que me trouxe paz foi aceitar que eu já havia feito tudo o que poderia para manter a relação. Eu o amava, e acreditei que, juntos, poderíamos superar qualquer coisa. Mas a traição dele foi o fim de tudo. Não havia como voltar atrás. Eu não era mais a mulher que aceitava desculpas vazias.
Eu não era mais a mulher que aceitava a culpa por algo que não era minha responsabilidade. Eu era alguém nova, alguém que havia se encontrado no meio da dor. E, por mais que ele tentasse, não poderia voltar ao que éramos. Não mais. Esses pensamentos me fizeram perceber o quão longe eu havia chegado. A vingança que eu planejara não era apenas uma maneira de fazer com que ele sofresse o que eu sofri. Era uma maneira de me libertar, de me mostrar que eu não estava mais presa àquele passado. Eu tinha me tornado mais forte do que imaginava, mais determinada do que ele jamais poderia ter me visto. Eu sabia agora o que eu merecia e não estava disposta a aceitar menos. Naquele momento de reflexão, sozinha no meu apartamento, sem Rafael e sem ninguém mais para me dizer o que fazer, eu finalmente entendi, não importa o que ele fizesse ou dissesse, ele já havia perdido. E eu, por minha vez, havia ganhado algo muito mais importante, minha liberdade. Agora, eu me encontro em um ponto de reflexão em que já não sei mais o que pensar sobre tudo isso. Claro, a vingança deu certo, e sim, ele está sofrendo, talvez até mais do que eu queria que sofresse. No entanto, a pergunta que fica é, eu fui longe demais? Por mais que eu tenha feito o que fiz, por mais que tenha justificado minhas ações como uma forma de recuperação, o que estou sentindo agora é uma mistura de satisfação amarga e um vazio que não consigo preencher. Eu sei que ele mereceu o que aconteceu, mas também não posso deixar de questionar se eu realmente agi corretamente. No fundo, será que eu tinha o direito de destruir a vida dele? Ok, ele traiu minha confiança, fez algo que eu jamais imaginaria, mas, ao expor tudo da forma como eu fiz, eu acabei colocando todos os aspectos da vida dele à mostra. Aquele momento em que a mãe dele encontrou o que eu havia deixado à vista foi um marco. Eu sabia o que aquilo significaria. As palavras que saíram da boca dela, as reações dele, tudo foi como um filme que se desenrolava diante de meus olhos. E quando vi ele sendo colocado de lado, humilhado pelos próprios pais, algo dentro de mim gritou de satisfação. Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim, a parte mais racional, questionou se eu estava me igualando a ele, ao ser tão cruel. Estou tentando entender se essa crueldade faz parte de mim agora. Eu, que sempre fui a esposa que colocava a família em primeiro lugar, estou realmente disposta a viver com esse peso. Eu sei que ele me feriu de uma forma que nunca vou esquecer, mas também sei que, por mais que ele tenha errado, ele era uma parte significativa da minha vida, alguém com quem passei muito tempo. Ao destruir tudo que construímos, será que estou me destruindo também? E então, as dúvidas começam a invadir minha mente. Eu só queria paz, queria que ele tivesse o mínimo de respeito por mim. Ele não conseguiu entender que não se trai a pessoa que confia em você. Mas será que, ao fazer o que fiz, estou indo além do que seria justo? Será que a vingança valeu a pena, ou simplesmente me tornou uma versão de mim mesma que eu não conheço, uma pessoa que se perde no rancor e na dor? Ao mesmo tempo, existe uma parte de mim que diz que ele mereceu muito mais. Afinal, ele jamais se importou com o que eu passava enquanto ele estava em outro lugar, buscando satisfação em alguém que não fosse eu. Ele traiu a confiança não só em mim, mas também nos nossos planos, no que construímos juntos. Ele destruiu algo que demorou anos para ser erguido. E, mesmo agora, depois de tudo, ele ainda tenta fazer de tudo para manter o controle sobre a situação. A vergonha, a humilhação pública, a dor, isso tudo me parece tão pouco para o que ele realmente merecia. Eu tento ser racional, tentar encontrar uma resposta para esse turbilhão de sentimentos, mas não posso deixar de pensar que, de certa forma, ele ainda tem controle. Não sobre mim, mas sobre minha capacidade de seguir em frente sem olhar para o que fiz. É estranho, pois quando você tem o poder de mudar a vida de outra pessoa, acaba mudando também a sua, de uma maneira que você não imagina. Eu me pergunto, agora, se o que estou fazendo é o certo. Mesmo sabendo o que ele fez, o que ele me fez sentir, ainda resta algo em mim que questiona se a vingança, no final das contas, não me torna mais parecida com ele. Será que eu também não fui cruel demais, destrutiva demais? Será que eu sou apenas uma vítima, ou também tenho minha parte de culpa por ter chegado tão longe? Eu sei que isso tudo pode soar confuso, e talvez eu esteja tentando justificar minhas ações com esse mar de perguntas. Mas, sinceramente, eu estou em um ponto onde não sei mais o que é certo ou errado. Ele fez o que fez, mas a minha resposta foi essa. Agora, tudo o que eu sei é que não há volta. Não há como desfazer o que fiz, não há como mudar o que aconteceu. E isso me atormenta, porque, de alguma forma, a culpa não sai de mim. E o peso da culpa me faz perguntar se ainda existe algo de bom em mim, depois de tudo isso. Não tenho mais certeza. E agora, eu venho até vocês, queridos leitores, para perguntar, eu fui longe demais? No final, a pergunta que ecoa em minha mente é, a vingança realmente me fez sentir melhor, ou eu simplesmente me tornei a mesma pessoa traiçoeira e cruel que ele foi comigo? Eu realmente precisei destruir a vida dele para me sentir livre? Ou a verdadeira liberdade era apenas deixar o passado para trás e seguir em frente sem olhar para o que ele fez? Será que existe uma linha entre justiça e vingança que eu ultrapassei sem perceber? Eu preciso do seu julgamento. Me digam, estou certa em pensar que o que fiz era o único caminho possível para minha recuperação? Ou estou apenas tentando justificar algo que, no fundo, é apenas a minha própria necessidade de ferir quem me feriu? Como vocês veem isso? Eu realmente posso dizer que agi em legítima defesa, ou sou tão culpada quanto ele? Atualização 1. Depois de ler todos os comentários, de absorver os julgamentos, e tentar entender se o que fiz foi realmente tão errado, eu cheguei a uma conclusão. Não vou mais me culpar pela vingança. Ao contrário, eu vou ser honesta comigo mesma. Sim, eu gostei de me vingar. Eu me senti poderosa, eu me senti em controle, e eu finalmente senti que estava fazendo justiça, de alguma forma. Não vou mais negar isso. Eu não posso fingir que, ao ver o sofrimento dele, eu não senti uma sensação de alívio, uma sensação de que finalmente as coisas estavam se equilibrando. Muitos de vocês disseram que a vingança não traz paz, que ela só perpetua a dor. Mas a verdade é que, para mim, ela trouxe um tipo de paz. A paz de saber que ele estava pagando por tudo que fez. A paz de ter a certeza de que ele jamais poderia voltar atrás, de que ele tinha perdido tudo o que achava que tinha. E sabe o que mais? Eu não me arrependo. Não vou mais me esconder atrás de um véu de culpa ou de dúvida. Eu fiz o que fiz porque ele mereceu. O sofrimento dele é uma consequência direta dos atos dele. E se isso soa duro, eu realmente não me importo mais. Rafael que se vire com as consequências de suas escolhas. Ele não pensou nas consequências quando decidiu me trair. E agora, é a minha vez de viver com a satisfação de saber que ele está pagando de forma duríssima pelo que fez. Não sou mais aquela mulher que estava tentando ser a esposa compreensiva, tentando perdoar, tentando entender. Eu olhei para o que ele fez, e ao invés de achar que ele merecia meu perdão, eu senti que ele merecia o pior.
E é isso que ele está recebendo agora. Eu sei que muitos de vocês vão me julgar, mas a verdade é que eu não tenho mais espaço para remorso. Eu gostei de ter feito isso. E, em algum lugar dentro de mim, eu sei que isso foi o que ele mereceu. Não vou mais ficar me questionando sobre minhas ações. Isso é algo que ele deve carregar. Ele escolheu me destruir, e agora ele está sendo destruído de volta. Isso não é só justo, é o que ele precisava. Atualização 2. Recentemente, soube de alguns amigos em comum que o caso de Rafael não está indo nada bem. Pelo que me contaram, ele está sendo completamente rejeitado em sua família, e as coisas estão muito complicadas para ele no trabalho também. Parece que ninguém mais quer ter nada a ver com ele, e tudo que ele construiu está desmoronando ao redor dele. Ele está em uma situação muito difícil. Mas sabe o que eu penso? Isso não me importa mais. Não me importa que ele esteja sofrendo, não me importa que as coisas não estejam indo bem para ele. Isso é simplesmente a consequência dos atos dele. Ele fez a escolha dele, e agora ele tem que lidar com as consequências. Eu não sou mais a mulher que sentia pena dele. Eu não sou mais a mulher que estava disposta a abrir mão de minha própria felicidade para tentar entender o que ele passou. Não, ele está colhendo o que plantou. Eu sei que algumas pessoas podem achar que é cruel eu me alegrar com a situação dele agora. Mas, sinceramente, eu estou em paz. Rafael não merece minha compaixão, não merece meu perdão. Eu já dei demais. Eu dei o que ele queria. E agora ele tem o que merece. Cada um tem sua parte na história, e ele definitivamente tem a sua. Eu não vou mais carregar o peso da culpa por algo que foi consequência de sua própria escolha. Ele não vale mais o esforço, e eu realmente não estou nem um pouco preocupada com ele. A vida segue, e eu, finalmente, estou tomando o controle da minha própria história. Rafael não faz mais parte dela. E é assim que as coisas devem ser. Agradeço a todos pelos comentários e pelo apoio nesse momento tão complicado. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhum vídeo. Agradecemos pelo seu apoio e esperamos vê-lo no próximo vídeo. Até lá!